Fala galerinha, professor Daniel Sena para mais uma quinta constitucional, ainda no meu habitat temporário aqui em Brasília, trazendo para você uma aula, dando continuidade ao estudo da última quinta, que é a parte do estudo dos partidos políticos. Só falta isso para a gente finalizar aqui essa parte dos direitos fundamentais, você ter o conteúdo mega atualizado sobre este tema. E aí, cara, você vai encarar a maioria dos concursos públicos que estão vindo por aí, tá bom? Agora, para você realmente aprender, você tem que ficar ligado nos detalhes. É um tema curto, é um tema pequeno, mas é um tema que pode vir a aparecer na sua prova. Como nós tivemos algumas atualizações nos últimos anos, vale a pena você se realmente ficar focado nessas atualizações aí, tá bom? Nessa aula nós vamos então analisar o artigo 17 da Constituição. Se você tiver esse artigo aí junto com você, junto com o texto constitucional, já pega ele que antes da gente começar, que agora eu vou dar aqueles avisos tradicionais do início das nossas aulas, né? Lembrando, gente, que na quinta-feira que vem, para a gente fechar mesmo essa parte aí dos direitos políticos e partidos políticos, nós vamos fazer uma bateria de questões. Então, já coloca na tua agenda. Se tu quer fazer um simulado de direito constitucional gratuito aqui comigo no YouTube, é só aparecer na próxima quinta-feira às 19 horas. Mas lembre-se, é gratuita apenas para quem está no momento da transmissão. Depois ela fica disponível gratuitamente apenas para a galera que faz parte do nosso clube de membros aqui do canal do YouTube. Tá? Então, já começando os nossos recados iniciais aqui enquanto a galera vai chegando, já fica o convite para você me acompanhar nas demais redes sociais. Né? Siga tanto o Prof. Daniel Sena quanto a rede do Constitucional de Ponta a Ponta. Sempre tem alguma coisa ali especial para vocês. O meu site de cursos, institutodanielsena.com.br, focado em Direito Constitucional, trazer para você conteúdo aí de Direito Constitucional para o seu concurso. Temos, inclusive, o cupom de desconto liberado para o nosso site, tá? Só colocar lá Quinta Constitucional, aproveite esse cupom, que é um cupom temporário, e você vai ter um desconto a mais no nosso site. O livro Direito Constitucional já está nas últimas unidades aqui na editora Ridel, tá? Então aproveite e garanta o seu, para você não ficar desamparado nessa jornada aí rumo à aprovação. Clica no link aqui na descrição que está no nosso vídeo, que você cai direto no site da editora Ridel. E também o livro Dilema das Redes, pela editora Letramento, que eu tive a oportunidade de contribuir com um artigo sobre regulação das redes sociais, que é o meu tema de pesquisa hoje no mestrado. Beleza? E só para fechar, lembrando para aqueles que estão vindo hoje aqui e não estão ligados, né? As nossas lives continuam gratuitas toda quinta-feira. Enquanto eu estou viajando aqui, infelizmente, eu não tenho uma rede de internet aqui compatível para a nossa transmissão. Então o que eu estou fazendo? Eu estou gravando as nossas aulas e disponibilizando ela em ritmo de estreia, que é um mecanismo que o YouTube disponibiliza que parece que é um ao vivo, tá? E aí o que eu faço? Eu coloco lá, disponibilizo a aula para você, que acabei de gravar ela, e interajo com você no YouTube durante o período da transmissão. Tá? Lembrando que a transmissão ela é gratuita para todo mundo, tá? Basta você aparecer lá. Né? Agora, se você quiser ver a reprise da transmissão, junto com mais de 40 aulas, já estamos chegando agora a 50 aulas lá dentro do nosso clube de membros, é só entrar para o clube de membros Concurseiro Prêmio, que é um clube que eu criei dentro do YouTube, uma forma de você ajudar o nosso canal a manter, né, essas aulas gratuitas toda semana. Já faço isso há alguns anos já. E, voltando para Portugal, voltamos também para as nossas lives. Lembrando que as lives, elas, a partir do mês de junho, elas serão gratuitas e a reprise sempre para a galera do clube de membros, que a cada dia cresce mais. Muito obrigado por todos aqueles que já fazem parte do clube de membros. Agradeço de coração pela confiança e pelo carinho. Tá? Lembrando que se você faz parte do clube de membros, você vai ter chat do ao vivo exclusivo para os membros, até durante o período aqui das nossas transmissões, ainda que não seja ao vivo, né? Nesse período de estreia. O chat também está exclusivo para a galera do clube de membros, então eles podem tirar dúvidas, interagir. Tá? Prioridade na resposta dos comentários, então quando você faz parte do clube de membros, você vai ter prioridade nas respostas de todos os vídeos do nosso canal do YouTube. Transmissões ao vivo exclusiva, tá? Fizemos nessa semana uma mentoria
Todo mês eu faço uma mentoria com dicas de estudo, estratégias de estudo. Nessa semana a gente falou sobre como manter a motivação acesa até passar. Foi muito legal e espero que vocês do Clube de Membros tenham curtido, né, que foi bem bacana. E o mais importante, eu acho que do Clube de Membros Concurseiro Prêmio é ter acesso à reprise das aulas e você vai montando ali um conjunto de conteúdos atualizado constantemente, né, que a gente vai estar sempre atualizando. Então, toda vez que eu ministrar uma nova aula sobre o conteúdo que já está dentro do clube, eu vou substituir e colocar uma aula atualizada para você. Então você vai ter a garantia de sempre ter aulas de Direito Constitucional atualizadíssimas lá dentro do nosso Clube de Membros. Tá? E para fazer parte do Clube de Membros é muito simples. R$19,99 por mês. Você faz sua inscrição direto aqui no YouTube. Tá? Eu não participo desse processo, é tudo com o YouTube. Você coloca lá o seu cartão, você paga e quando você quiser cancelar, você cancela. Bem tranquilo, muito transparente. Para você entender como é que funcionam essas regras aqui, basta você clicar nesse link aqui, ó, que está bem na capa do nosso canal do YouTube. Seja membro. Ali você vai ver as regras, o que você vai ter acesso, tá? E quando uma aula estiver disponibilizada apenas para quem é membro, ela aparece assim, ó, somente membro. Então como é que funciona? Quando é uma live ao vivo, eu faço a live ao vivo, gratuita para todo mundo, e depois eu fecho ela apenas para os membros. Como a gente está fazendo a transmissão aqui em modo estreia, ela fica livre para todo mundo. Quando acaba a transmissão, a gente fecha apenas para os membros, de forma que você vai tendo esse acesso exclusivo da reprise das nossas aulas, que eu acho que é o maior tesouro do nosso canal do YouTube. Tá bom? Lembrando que hoje já estamos chegando a 50 aulas que estão disponibilizadas dentro do clube de membros, entre teoria e exercício de diversos temas do direito constitucional, pelo menos os mais importantes que podem aparecer na sua prova. Então, bora começar então? Dados os recados iniciais, eu sempre gasto um pouquinho de tempo nesses recados iniciais, porque até o tempo de vocês ir chegando, né? E agora a gente começa a nossa aula sobre partidos políticos. Uma coisa curiosa sobre partidos políticos, gente, é que apesar dele aparecer topograficamente na Constituição como um capítulo à parte dentro dos direitos fundamentais, ela está intimamente ligada ao capítulo anterior, que foi dos direitos políticos. Ao ponto de já ter aparecido em prova perguntando se partido político era direito político. E a resposta é certa. O direito ao partido político é um direito político. Por quê? Porque pressupõe, né, a existência de direito político para que você possa usufruir dos partidos políticos. Portanto, o direito aos partidos políticos como direito fundamental é o último direito fundamental na nossa lista constitucional. E ele é o mecanismo que vai permitir, né, a representatividade plural, né, da nossa sociedade, onde você vai ter a chance de se aderir a um grupo, né, com ideologia política semelhante aos seus valores. Essa é a ideia. Como a nossa Constituição adotou como fundamento da República Federativa do Brasil o pluralismo político, esse pluralismo político ele se manifesta de diversas formas na Constituição, diversas pluralidades. Qualquer pluralidade de ideia diz respeito a pluralismo político. Então, no Brasil, a existência do pluripartidarismo é decorrente do pluralismo político. Tá? Porque no Brasil se permitem vários partidos políticos. Hoje, inclusive, nós temos mais de 30 cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Aliás, vamos então entender, né, sobre os partidos políticos, o que eles são. Acho que uma das primeiras perguntas que eu tenho visto em prova acerca dos partidos políticos diz respeito à sua natureza jurídica. Qual a natureza jurídica de um partido político? Quando a gente pensa em natureza jurídica, a dúvida que reside é se ele tem uma natureza jurídica pública ou privada. A questão toda se resume a isso. Tá? Partido político é uma instituição pública ou uma instituição privada? Tá? A resposta, gente, está no próprio texto constitucional, no artigo 17, que é o artigo que vai ter todas as regras constitucionais sobre partidos políticos. O artigo 17 diz assim no parágrafo 2º, presta atenção nesse texto, que esse texto cai direto em prova. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Queridos, nós podemos extrair daqui alguns pontos que são importantes. A primeira delas
Diz respeito à personalidade jurídica, sua natureza jurídica. É pública ou privada? Daniel, não li nem público nem privado no texto do parágrafo 2º. Como é que eu vou entender qual a natureza jurídica? A natureza jurídica, gente, ela é compreendida a partir do significado desse registro, né? Dessa aquisição de personalidade jurídica na forma da lei civil. Quando ele fala isso na Constituição, na forma da lei civil, ele está se referindo ao partido político como sendo uma instituição privada. Por quê? A lei civil é a lei que regula instituições privadas, tá? Portanto, gente, para você nunca mais esquecer, partido político é literalmente uma privada. Lembrou? Tá? Não esqueça nunca mais. Partido político é literalmente uma privada. A natureza jurídica dela, então, é de instituição privada. Para um partido político funcionar no Brasil, então, ele tem que ser adquirido, tem que ter que adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil. Então você vai lá no cartório de registros, aí vê lá quais são os requisitos para criar essa pessoa jurídica, aí cria a pessoa jurídica na forma da lei civil, beleza? Depois você vai lá no Tribunal Superior Eleitoral, que é outro ponto aqui chave desse dispositivo, e registra o estatuto. Porque a partir do registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral é que o partido político terá condições de exercer o seu papel constitucional. Olha que fantástico isso. Tá? Então o partido político, após adquirir a personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Cuidado, tá, gente? Não é para registrar no Tribunal Regional Eleitoral, nem na junta eleitoral mais próxima da sua casa. Lembrando um pouco das propagandas eleitorais que passam na televisão, tá? O registro, a personalidade jurídica, né, do partido político, quando ele registra lá na forma da lei civil, ele tem que registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal máximo da justiça eleitoral do nosso país. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, é um ponto-chave, é um parágrafo recorrente nas provas. Cuidado com ele, que ele pode te pegar. Depois, gente, precisamos falar dos direitos e obrigações dos partidos. Apesar de hoje existir aí um clamor, né, por diversos partidos políticos de uma liberdade irrestrita, né, onde eles possam manifestar qualquer opinião e ter qualquer ideologia como ideologia central do partido, nós vamos ver no texto da Constituição Federal, que já está aqui previsto desde a Constituição de 88, que os partidos políticos eles não gozam de direitos absolutos. Por isso a Constituição ela vai sopesar alguns direitos que são extremamente importantes para que os partidos possam de fato representar segmentos sociais, mas também vai impor para eles limites, obrigações, deveres que os partidos precisam cumprir, sob pena de serem considerados ali inconstitucionais ou ilegais. A Constituição Federal ela não fala, né, dessa inconstitucionalidade de forma clara, aberta, como ocorre na Constituição Alemã, mas a legislação eleitoral vai permitir algumas consequências jurídicas para aqueles partidos que desrespeitem algumas dessas obrigações que estão previstas na Constituição. Como nosso foco aqui não é direito eleitoral, nós vamos focar então em direitos e obrigações previstas dentro do texto da Constituição. E aí, gente, vamos começar pelo artigo 17, pelo caput, porque é aqui que aparece. É aqui que nós vamos encontrar, né, vários direitos. Primeiro, vamos ver quais são os principais direitos que os partidos políticos possuem. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Então, já no artigo 17, a gente já vai encontrar que é livre, liberdade, né, de criação de partido. Ó. Então, é livre. Olhou lá os requisitos da legislação civil, cria personalidade, registra no TSE, pronto, o partido político está criado. Tá? Mas tem que observar quais são os requisitos para isso aí. Também é possível, gente, a fusão de partidos, pegar dois partidos que já existem e juntar eles. Pode haver ainda a incorporação de um partido no outro. Ou mesmo a extinção do partido, ou seja, liberdade para criar e também para extinguir. Tá? Tudo isso faz parte de um escopo de direitos que os partidos possuem e, por hora, a gente vai restringir
a análise nesses direitos, né? Aí, gente, agora a gente começa com as obrigações. Obrigações são exatamente os elementos de limitação que os partidos políticos possuem. Tá? O artigo 17 fala de liberdade, mas ele também fala resguardados. E aí começa uma série de restrições, de limitações dos partidos. A primeira delas diz respeito à soberania nacional. Então, o partido político ele precisa defender, respeitar a soberania nacional. Não podemos ter um partido político, por exemplo, que pregue, né, uma afronta à soberania nacional. Não podemos ter um partido, por exemplo, que tente oferecer o Brasil para outros países, ou revele para outros governos decisões estratégicas do nosso país, porque isso ofenderia a soberania nacional. Tá? Então, o partido ele tem que respeitar a soberania nacional. Ainda, ele tem que respeitar o regime democrático. É por isso que um partido político não pode pregar contra a democracia. Isso é uma afronta direta à Constituição Federal. Partido político que pregue, por exemplo, a insurreição, que pregue um golpe de Estado, como nós vivenciamos no Brasil nos últimos anos. Partidos políticos que preguem, por exemplo, o fim da democracia e o início de uma ditadura. Isso não é constitucional. Por quê? Porque a Constituição diz que o partido político tem que respeitar o regime democrático, a pluralidade. Tá? Ainda, o partido político precisa respeitar o pluripartidarismo. Então não podemos ter partidos políticos que defendam a extinção de outros partidos, ou acabar com o pluripartidarismo, ou dizer, por exemplo, vamos acabar com esse tanto de partido, vamos deixar só dois, como ocorre, por exemplo, em alguns lugares do mundo. Não pode, a Constituição não deixa. O partido político precisa respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Por isso que o partido político ele não pode pregar contra os direitos fundamentais. Ele não pode defender, por exemplo, extinção dos direitos fundamentais. Ou mesmo defender institutos que afrontem os direitos fundamentais da pessoa humana. Como defender tortura, defender pena de morte, institutos que possam de alguma forma violar a dignidade da pessoa humana. Está aí claro. Um partido que ofende esses dispositivos, ele é um partido que está transitando na inconstitucionalidade. Mas a Constituição não para aí. Ela fala ainda, observado os seguintes preceitos. E ela continua. Partido político tem que ter caráter nacional. Não existe partido regional. Anota aí. Isso aqui vai cair na tua prova. Proibição do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Aqui, gente, nós temos uma relação muito forte com a proteção da soberania nacional, não é verdade? Tá aí. Para proteger a soberania nacional, o partido político não pode receber recurso financeiro de entidade estrangeira. Prestação de conta à justiça eleitoral, como existem recursos públicos que vão financiar a atividade dos partidos, eles precisam prestar contas à justiça eleitoral. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E aí, gente, cada instituição parlamentar do Brasil, seja Congresso, as Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, vão ter as suas regras de funcionamento também, baseados na Constituição Federal. Tá? Estes são outros limites, outras obrigações que os partidos também precisam observar. Mas não para aí não. O artigo 17, parágrafo 4º, diz que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Gente, é vedada, é proibida. Partido político não pode estar associado à organização paramilitar. Partido político precisa estar completamente alheio, separado de instituições paramilitares. Tá? Essa é uma exigência também da nossa Constituição Federal, exigência extremamente valiosa e importante. Beleza? Aliás, essa proibição da utilização do partido de organização paramilitar foi o que impediu, por exemplo, o PCC, Primeiro Comando da Capital, que é uma facção criminosa já muito conhecida no nosso país, de criar um partido político para defender os interesses, como se fosse um braço político daquela facção criminosa. Tanto que o PCC ele é chamado do codinome de partido. Né?
Então, entre eles, entre os próprios membros da facção criminosa, eles se referem ao partido, à facção como sendo um partido. Que a intenção deles era criar, de fato, um partido político organizado ali junto com a facção criminosa, que teria um braço armado, né? Um braço de violência, de revolução, e um braço ali político. Tá? Mas a Constituição proíbe que isso aconteça. Além disso, gente, a gente volta para o elemento direito aqui para falar um pouco da autonomia dos partidos políticos. Na verdade, nós vamos analisar o parágrafo 1º agora do artigo 17, e na análise desse parágrafo nós vamos extrair vários signos aqui importantes. E o primeiro é a autonomia. Tá? O parágrafo 1º do artigo 17 diz que é assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre a sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime das suas coligações. Ou seja, o partido tem autonomia para isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os demais institutos, mas eu quero que você concentre até aqui. Tá? Então, até aqui nós temos aí, né, consagrado esta autonomia do partido político exatamente para tomar suas decisões internamente. Ou seja, o poder público ele não pode ficar entrando nessas decisões internas, se excluindo nas decisões internas. Tá? Ele tem que realmente permitir que o partido político tenha essa liberdade, obviamente, que dentro da lei. Né? Não pode fazer coisas fora da lei e nem fora da Constituição Federal. Tá? Então esse é um primeiro dispositivo aí também relacionado aos direitos dos partidos. Agora, será que essa autonomia para fixar ou escolher as suas coligações partidárias é uma autonomia plena? Nós veremos que não. Primeiro precisamos entender o que é uma coligação partidária. Coligação partidária é quando vários partidos se unem em torno de um nome, de uma representatividade política. E aí aquela representação política é que vai concorrer ao cargo em nome de vários partidos. Então os partidos se juntam e criam uma coligação partidária. Tá? Muito comum nos períodos eleitorais. O que a Constituição trouxe como novidade através da emenda 97 foi que as coligações partidárias não são mais livres e os partidos podem fixar qualquer tipo de coligação. Não. Ele fala que ele tem autonomia para fixar suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Gente, o que é eleição majoritária e o que é eleição proporcional? Eleição majoritária, o mais votado é eleito. É o típico sistema de eleição dos chefes do Poder Executivo. Presidente, governador, prefeito e também do senador da República, que mesmo sendo legislativo, é eleito segundo o princípio majoritário, o sistema majoritário. Já a eleição proporcional é aquele que funciona num método de representatividade proporcional à população e que adota também um critério de proporcionalidade para a divisão das vagas. Né? Então, as eleições proporcionais são as típicas do legislativo, com exceção do Senado. Então, é deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Essas eleições são eleições proporcionais. O que a Constituição, então, diz aqui? Diz que o partido pode criar coligação partidária nas eleições majoritárias, mas não pode criar coligação partidária nas eleições proporcionais. Então ele poderia criar uma coligação partidária para concorrer ao cargo de presidente da República, mas ele não pode criar uma coligação partidária para concorrer ao cargo de deputado federal. Pronto, é isso que ele quis dizer aqui, sobre as coligações partidárias. Tá bom? Ainda, o artigo 2º da emenda constitucional número 97 trouxe um prazo para que esse dispositivo pudesse ser aplicado. Ou seja, segundo o artigo 2º dessa emenda, ele só poderia ser aplicado a partir das eleições de 2020, o que já ocorreu, tá, gente? Nós estamos agora em 2023, então as eleições de 2020 já ocorreram e este prazo, esta regra, né, essa vedação da celebração de coligação nas eleições proporcionais já está sendo aplicado nas eleições. Beleza?
Mas veja que esse artigo 2º da emenda 97 ele não foi inserido no texto constitucional. Ele está lá no texto da emenda, por isso que a gente lê o artigo 17 e a gente não vê ele. Mas ele é norma constitucional porque as emendas constitucionais têm status de norma constitucional. Tá bom? Esse é um ponto aqui interessante. Outro dispositivo que a gente também extrai do artigo 17, parágrafo 1º, é sobre a verticalização. O que é isso, gente? Lá no finalzinho do dispositivo, depois que a gente falou das coligações, ele fala assim, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Gente, antigamente havia o Instituto da Verticalização. A coligação partidária no âmbito federal tinha que ser a mesma no âmbito estadual, tinha que ser a mesma no âmbito municipal. Ponto. Era isso. Tá? Com a alteração, que foi posterior, a Constituição deixou de exigir essa vinculação, essa verticalização. De forma que hoje é sem obrigatoriedade. Cuidado porque eles vão mexer exatamente nesse sim aqui na hora da prova. Vão tirar ele e vão colocar com obrigatoriedade. Mas é sem obrigatoriedade de vinculação. Então, pode haver uma coligação partidária no âmbito nacional entre PT e PMDB, no âmbito estadual entre PT e PSDB, no âmbito distrital em PSDB e PMDB. Cada ente federativo pode ter a sua próprio tipo de coligação partidária. Tá bom? Então, cuidado, uma regrinha interessante também que pode aparecer na sua prova. E, para fechar, sobre a fidelidade partidária, esse é o último elemento que a gente extrai do parágrafo 1º do artigo 17, quando ele fala no finalzinho, devem dos seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Para quê? Para que o eleito por um partido político não saia e abandone o partido por qualquer motivo. A fidelidade partidária é isso. Se você foi eleito pelo partido X, você tem que ser fiel a esse partido, aos preceitos. Existem exceções a essa fidelidade que vão permitir ao eleito por aquele partido ser desfiliado do partido. A legislação eleitoral vai tratar desse tema. Mas a Constituição fez questão de trazer algumas formas de quebrar essa fidelidade partidária e não perder o mandato. Uma delas foi inserida aí pela emenda 111 do parágrafo, ela está lá no parágrafo 6º do artigo 17. Ele diz assim, ó, os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Pronto, essa é a regra. Perceba que isso aqui vale para aqueles que são eleitos pelo sistema proporcional, tá? Não se aplicando para o sistema majoritário. Percebeu? Então, deputado federal, deputado estadual, distrital e vereador que se desligar do partido pelo qual ter sido eleito perde o mandato. Essa é a regra. Essa regra está baseada na fidelidade partidária. Aí vem a exceção, gente. Essa exceção aqui é nova. Ela foi inserida pela emenda 111. Salvo nos casos de anuência do partido. Então, se o partido concordar com a saída do peão, ele pode sair se perder o mandato. Ou outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. A legislação eleitoral vai trazer. Né? Não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição do recurso do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ou seja, o acesso a esses recursos fica com o partido e não com o parlamentar que foi eleito pelo partido e que se desfiliou dele. Tá bom? Cuidado que isso aqui é bem interessante também. Aí, gente, outra regra legal que tem caído nas provas diz respeito à novidade inserida da cláusula de barreira, que é a condição para que o partido político tenha acesso a fundo partidário e direito de antena. Antes da emenda 97 não havia essa condição, agora tem. O direito de antena, gente, é aquele direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Tá? Olha só o que diz o artigo 17, parágrafo 3º. Somente terão direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Então, somente terão direito. Isso é o que nós chamamos de cláusula de barreira. Tá? Uma condição, somente terão direito
a recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, e aí, gente, o partido que alternativamente ele pode preencher o requisito do inciso 1 ou do inciso 2. Perceba que é alternativo, tá aqui, ó, 1 ou 2. Obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então tá aí. Com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, os pontos chaves aqui, ó, são esses números, né? No mínimo 3% de deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 da unidade da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades de federação. Pronto. Essa é a cláusula de barreira. Se o partido político ele não preenche esta condição, ou do inciso 1 ou do inciso 2, ele não tem direito ao recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão. Por que, que a Constituição Federal, o Congresso Nacional, emendou a Constituição e inseriu essa cláusula de barreira? A finalidade clara, direta, de extinguir pequenos partidos para diminuir a quantidade de partidos políticos que nós temos no Brasil, que hoje ultrapassa a marca de 30 partidos. Então, o objetivo claro é esse. Agora, este texto aqui, nos termos da emenda 97, ele não está sendo aplicado na prática ainda. Porque o artigo 3º da emenda 97 diz que ele só pode ser aplicado a partir das eleições de 2030. Nós estamos em 2023. Então, gente, esse dispositivo ainda não está sendo aplicável e exigido dos partidos políticos. Tá bom? Entretanto, é exatamente esse texto que já está na Constituição, mesmo sem aplicabilidade integral, é este texto que tem sido cobrado nas provas. Agora, como a emenda é a emenda é de 2017, ou seja, a emenda 97 ele entrou em vigor em 2017. E ele está dizendo que o disposto nesse dispositivo aí só vai ser aplicável em 2030. Nesses 13 anos ali, de vigência do texto constitucional sem aplicabilidade, será que não vai ter nada que vai condicionar o partido político? Tem. A própria emenda 97 estabeleceu uma regra de transição. E essa regra de transição, que começou logo ali, a partir das eleições de 2018, ela vai aumentando o requisito até chegar no requisito definido no parágrafo 3º do artigo 17. Tá? Então ele diz que a legislatura seguinte à eleição de 2018. Então, a partir da eleição de 2018, quais são os requisitos? No mínimo 1,5%. Né? Só lembrando aqui, ó, era 3%. Tá vendo aqui? Esse aqui é o que vai ser aplicável a partir de 2030. Mas, por hora, a partir da eleição de 2018, 1,5%. Distribuído pelo menos 1/3 das unidades de federação, por no mínimo 1% dos votos válidos em cada uma delas. Isso aqui também é menor. Ou a letra B, a linha B, tiver elegido pelo menos 9 deputados ao invés de 15. Tá? Isso foi a partir da legislatura de 2018. Só que agora já estamos no meio de outra regra de transição, que é a segunda regra. A segunda regra de transição, ela preveu a partir das eleições de 2022, ou seja, é exatamente a regra que nós estamos agora vivendo. Então, os partidos que obtiveram as eleições para a Câmara, no mínimo 2%, então aumentou mais um pouco, dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades de federação, com no mínimo 1% dos votos válidos em cada uma delas. Beleza? Ou tiver elegido pelo menos 11 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades de federação. Esta é a regra que está em vigor neste momento, que é a regra de transição até chegarmos em 2030. Mas ainda haverá uma terceira regra de transição a partir da legislatura de 2026, que vai aumentar mais um pouco, 2,5% dos votos válidos
partido tem que ter na Câmara, distribuído pelo menos um terço das unidades da federação, por no mínimo 1,5%. Ou tiver elegido pelo menos 3 deputados federais. Está aqui. Né? Mais um requisito. Tá? Até chegar 2030. Daniel, e se o cara for eleito por um partido que não preenche esse requisito? Ele vai ficar, então, sem acesso ao recurso do fundo partidário e propaganda gratuita do rádio e televisão. Daniel, mas aí ele vai se fuder. Vai se fuder. Só que a Constituição previu uma regra de quebra da infidelidade partidária sem perda do mandato, por conta disso aqui. Artigo 17, parágrafo 5º, ele diz o seguinte, ó, ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Queridos, olha que fantástico esse dispositivo. Né? Ele previu aqui uma quebra da fidelidade partidária. Tá? Caso o candidato tenha sido eleito por um partido que não preencheu os requisitos. Porque senão, esse cara ele não vai ter chances de concorrer na próxima eleição. Exatamente porque ele não vai ter recurso fundo partidário, ele não vai ter acesso gratuito à rádio e televisão, e torna a disputa completamente aqui desigual e injusta. Por isso que a Constituição previu que esse cara saísse do partido. O que é, gente, na verdade, uma puta de uma maracutaia, né? Imagina. Você percebe claramente que o objetivo dos grandes partidos políticos, que é os que precisam de algum tipo de limpeza, é a manobra que eles fizeram. Então, os grandes partidos intencionalmente estabeleceram isso para acabar com os partidos pequenos. Tá? É bem interessante o efeito que a gente vai ver isso aqui ao longo do tempo. Beleza? Então, cuidado com esse dispositivo que é bem interessante, gente. Agora, para fechar, duas emendas constitucionais, uma de 2021 e outra de 2022, inseriram políticas de ação afirmativa dentro da Constituição Federal. Foi a emenda 111 e a emenda 117. Ambas inseriram políticas de ação afirmativa focando em mulheres. As duas vão falar das mulheres. E a 111 vai falar dos negros. Gente, olha só. Artigo 2º da emenda 111. Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados às candidatas mulheres, presta atenção nisso aqui, ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Parágrafo único, a contagem em dobro dos votos, que se refere ao caput, somente se aplica uma única vez. Qual foi a ideia dessa regra? É fazer com que a Câmara dos Deputados, que é a casa legislativa que representa o povo brasileiro, tenha uma representatividade mais equânime, mais justa, uma representatividade mais adequada à população brasileira. Segundo os dados do IBGE, a maior parte da população brasileira é composta de mulheres. Só que a gente olha para a Câmara e a gente não vê mais mulher lá. E tinha que ter mais mulher do que homem lá. Por quê, Daniel? Porque essa seria uma representatividade justa da sociedade brasileira. Entendeu? Mesma coisa vai acontecer com os negros. Os negros são a maior parte da população brasileira. Só que você olha para a Câmara e você não vê a maioria de negro. Então, gente, esse incentivo aqui foi exatamente para que os partidos tivessem mais mulheres e mais negros dentro dos seus quadros. Infelizmente, vários partidos políticos driblaram essa regra. Tiveram até candidaturas fantasmas, gente. Você não tem noção do nível de canalice dos caras. Tá? E além de pessoas brancas que pintaram o rosto para parecer negro, para se candidatar como negro, para ganhar algum tipo de contagem em dobro, ou mesmo se autodeclararam negros sem serem negros, né? Quebrando um pouco a finalidade. Mas a intenção foi muito boa, esperamos aí que no futuro essa regra seja tornada mais clara para que não haja esse tipo de maracutaia por parte dos parlamentares. Aí, a emenda 117, só um detalhe. Esse artigo 2º aqui não foi inserido dentro do texto da Constituição, gente. Ele está na emenda 111, lá no texto da 111.
A emenda 117, para não ter dúvida, trouxe uma política de ação afirmativa para dentro do texto da Constituição, criando o parágrafo 17, o parágrafo 7º do artigo 17, que diz que os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e rádio e difusão de participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Ou seja, como se não bastasse a contagem em dobro, agora há um percentual mínimo vinculado dos recursos financeiros na manutenção de programas e promoção, difusão e participação política das mulheres. Né? Isso tudo para incentivar que mais mulheres entrem dentro da Câmara. Né? E o parágrafo 8º, o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos a respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%. Então houve uma vinculação também desse mínimo de 30% para o tempo de propaganda eleitoral e para a parcela do fundo partidário para as mulheres. Olha que legal. Proporcional ao número de candidatos, a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Gente, isso tudo aqui foi inserido exatamente para fortalecer essa política e incentivar os partidos políticos a inserirem mulheres dentro dos seus quadros para concorrerem à Câmara dos Deputados. Esse é o objetivo claro. A gente vê de vez em quando os caras inserindo na Constituição coisas absurdas, maracutaias, né, jogadinhas políticas aqui, mas a emenda 111 e 117, quando trouxe essas políticas de ação afirmativa, realmente trouxe uma política importante para que a representatividade política na Câmara dos Deputados seja mais justa e mais próxima, né, da realidade do povo brasileiro. Tá? Questão bem interessante e que certamente cairá na sua prova. Show de bola? Gente, como você pode perceber, boa parte do artigo 17 aqui, o foco dela é texto e literalidade da Constituição. Então, leia o artigo 17, memorize os dispositivos e bora para cima, que eu tenho certeza absoluta que você vai gabaritar isso na sua prova. Beleza? Então, beijo no coração e te espero na nossa próxima aula. E para você que acompanhou a gente aqui no YouTube, se você curtiu essa aula, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais. E se você quer ter acesso à reprise dessa aula a partir de agora, basta você entrar dentro do nosso clube de membros. Quando a gente finalizar aqui essa transmissão, só vai poder assistir essa aula novamente quem está dentro do clube de membros. Lá existem hoje quase 50 aulas de direito constitucional, de exercício, teoria, mais dicas de estudo que vão ajudar você a acelerar o seu processo rumo à aprovação. Tá bom? Então, grande beijo no coração, obrigado pela sua presença. Lembre-se que na próxima quinta-feira estaremos aqui também para finalizarmos esse tema dos direitos políticos e partidos políticos com uma bateria de questões sobre este tema, questões atualizadíssimas 2023, que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Espero todos vocês aqui. Beijo no coração e até lá.